Tem como a gente não guardar ressentimento das pessoas? Tem como a gente não guardar rancor das pessoas? Só tem um único jeito de fazer isso, né? Se a gente pensar aqui, de fazer isso, pensando a partir das relações aqui, se imaginando um corpo, isso é impossível, porque uma vez que eu pense que isso realmente aconteceu, uma situação aconteceu, eu não vou conseguir ver ela de uma forma diferente. Eu só vou conseguir esconder ela, eu vou conseguir colocar um pano por cima. Assim, eu vou dizer que a pessoa me fez alguma coisa mesmo, e aí ela tendo me feito isso, agora eu posso relevar isso, eu posso dizer pra ela que tá tudo bem, que tá bom, a gente, né, eu desconsidero isso, eu te perdoo aqui, né, tá tudo certo. E aí aquilo se seguir. Mas se aquilo está sendo considerado como se tivesse existido, como se aquilo aconteceu, aquilo vai estar o tempo todo sendo guardado. E o que que é esse guardar, né? No fundo, a gente não está guardando mágoas, a gente não está guardando ressentimento das pessoas. Tudo o que está sendo guardado é um pensamento de separação, um pensamento, uma ideia de estar separado de Deus. É isso que está sendo guardado quando a gente está guardando aqui essa ideia de ressentimento. Por quê? Porque a gente está mantendo ativo numa única consciência a ideia de espaço-tempo. O espaço-tempo, ele parece que está acontecendo aqui, né? Parece que a gente está no tempo e a gente está no espaço e a gente está se relacionando com coisas e pessoas, mas tudo isso é só um efeito, né? Isso é só um reflexo de algo que está acontecendo num nível metafísico, num nível sem forma, né? Nesse nível abstrato. Tem um pensamento sendo reencenado incessantemente por uma consciência, e esse pensamento ele só é reencenado por conta disso que fica sendo sustentado aqui. Quando a gente está guardando uma mágoa, um ressentimento aqui, o que está acontecendo nesse nível metafísico? Tem uma consciência usando duas imagens para dizer que elas estão existindo uma à parte da outra, porque tem ali, ó, tem alguma coisa acontecendo entre as imagens. Não é algo simplesmente ilusório, sem significado. Não, tem uma parte dando significado para outra parte. E horas esse significado vai ser positivo e horas esse significado vai ser negativo. Horas eu vou dizer que essa pessoa ela tá me fazendo uma coisa de ruim para mim, de uma coisa maldosa, uma coisa, enfim, ela tá sendo má comigo de alguma forma, ou tem alguém sendo bom para mim. E aí, essa relação entre crenças, porque é só um relacionamento de crenças, né? Quando a gente fala que é bom pra mim, é ruim pra mim, me feriu ou me agradou, é só esse aprendizado que a consciência fez desde, né, desde as primeiras experiências aqui, a gente coloca o tempo todo o significado de que isso é bom e isso é ruim. Né? Porque se, digamos que lá, se a gente só pegar aqui, ó, essa ideia de traição, por exemplo, tem lugares que existe relacionamentos entre três pessoas, um homem e duas mulheres. Então, se isso é trazido para cá, né, para o Brasil, no Brasil não tem isso, né? Até tem aí agora uns negócios de mais liberal aí que as pessoas, né, se relacionam, mas no padrão aqui brasileiro a gente tem essa relação de casal, né? Homem e mulher, ou mulher com mulher, ou homem com homem, mas não tem essa ideia de trisal aí, né? Isso já seria aqui uma traição. Então, ó, aqui tem um significado que é ruim. Se alguém se intromete aqui, né, no meu relacionamento, se alguém vem e se relaciona com meu esposo, isso já é uma traição, né? Se eu não tô sabendo, no caso, né? Lá, obviamente, tem essa ideia de que isso é um acordo. Mas ainda assim, se a gente só pegar os significados que tem aqui, que foram aprendidos aqui, com os significados que foram aprendidos em um outro lugar, são diferentes, né? A própria alimentação, né? Tem coisas que a gente se alimenta aqui no Brasil que é normal, que a gente come, né? E em outros lugares não. Ou ao contrário, até mais ao contrário, se a gente pegar essas coisas exóticas, né? Tem lugares aí que, sei lá, come barata, come aqueles escorpião, aqueles bichos, então aquilo lá é considerado como bom, mas aqui não, aqui é considerado como ruim. Então, essas diferenças que a gente coloca aqui
elas ficam o tempo todo enfatizando essa ideia de dualidade, essa ideia de, né, eu gosto, eu não gosto. É só a consciência mantendo diferenças e graduações e significados diferentes para ela dizer que ela existe a parte de Deus. Então, enquanto tem isso sendo afirmado aqui, a, a existência está sendo vista a partir desse corpo e dessas imagens e desses corpos e disso aqui, isso aqui fica mantendo a consciência aprisionada na sua própria ideia de limitação, porque ela já é sem limites, ela já faz parte de Deus, ela já é como Deus. Nós em existência, nós já somos Deus agora. Só que esses investimentos aqui que a gente coloca nessa ideia de passado ou nessa ideia de futuro faz com que isso não seja visto, isso não seja presenciado, né? Então, a única forma de corrigir essa ideia de ressentimento é lembrar que nunca teve ninguém para me causar nada, né? A lição de hoje, né, que eu vou trazer aqui, que é a lição 288, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. Como é que eu vou esquecer o passado do meu irmão? Lembrando que não tem irmão, que não tem passado, que não tem alguém que me fez alguma coisa. Porque nunca existiu essas duas imagens aqui, ó. É impossível qualquer coisa que seja feita não para o corpo, né? Porque senão a gente nega, não é para negar a experiência que teve, né? Teve lá a experiência e isso aqui, realmente, nessa aparência de vida ilusória aqui, isso realmente ocorreu nessa ideia de espaço-tempo, mas o existir que está antes disso não foi ameaçado. Então, esse que estava lá, se a gente pegar esse passado, esse que estava lá se relacionando e sentindo isso ou aquilo, isso são só crenças sendo interpretadas a partir daquilo ali, a partir dos significados que estão sendo dados. Então, aquilo realmente assim, ó, parece ter acontecido, mas a existência que está antes daquilo não estava experienciando nada daquilo. Então, nesse momento presente, se eu trago para cá, né, e simplesmente lembrar onde que está essa experiência agora, se a gente pegar tudo que a gente pensa que o outro pode ter feito para nós, né, aonde está essa experiência agora? Ela está só numa memória? Ela está só numa lembrança? Então, o que eu posso fazer com isso, né, de prático aqui? Se essa lembrança ela tá retornando, é porque eu ainda quero manter alguma coisa aqui, eu ainda quero ter razão sobre isso, eu ainda quero me manter num estado, muitas vezes, de vítima, né, eu quero manter um estado de me sentir vítima dessa situação, e eu vejo um ganho em me sentir vítima, né, em me ver como uma vítima. Então, eu fico reafirmando isso aqui, ó, olha como a pessoa fez isso comigo, não sei o que, e aí tu fica ali naquela lamúria, só que o que tá dando, no que isso tá dando, né? Se a gente só pegar se isso tá dando no quê, né? A pessoa, não dá para mudar mais a questão que aconteceu. Não tem mais o que fazer com essa questão. Ela simplesmente aconteceu. Então, o que eu posso fazer com ela agora, né? Eu posso simplesmente lembrar que o existir não tá nisso, né? E isso é liberar o irmão por ver que a existência não é nenhuma dessas imagens aqui. O irmão aqui é qualquer coisa que tenha dois, qualquer coisa que eu coloque a minha atenção, que eu coloque o foco da consciência, isso já é um irmão porque é algo a mais, né? É uma ideia de duas coisas. Então, tudo aquilo que representa uma ideia de aparência aqui, de existência, é considerado um irmão, e é isso que precisa ser visto sem a ideia de passado, então sem a ideia de separação. Então, é além da percepção, ó, vai além da ideia de duas coisas sendo percebidas. Então, isso é o meu irmão é o meu salvador, que é trazido nessa lição, né? O meu irmão é meu salvador porque através dessas aparências agora a mente pode usar isso para lembrar que ela é um e não duas coisas. Então, essa experiência, e não uma ideia de perdão aqui, né, das relações, como se eu fosse perdoar alguém, sei lá, me traiu, sei lá, me deu um calote aí, né, me extorquiu de alguma forma, e aí agora eu vou perdoar essa situação, e aí não vou ver mais a pessoa como se ela tivesse feito alguma coisa para mim, enfim.
O perdão não tá nisso, né? O perdão, ele tá em ir além da ideia de vida ter acontecido fora de Deus. Então, aqui a gente pode olhar, inclusive, para essa ideia de perceber que a outra pessoa ali, ela tá só também dentro daquilo que ela imagina que é o bom para ela, que ela tá ganhando alguma coisa com aquilo, ela tá resolvendo uma insatisfação. Então, ela atuou daquela forma que era a forma que ela sabia atuar para resolver o que ela pensava que precisava resolver. Então, nisso a gente já consegue também tirar essa ideia de ressentimento, né? Se a gente só compreende que cada um tá só atuando a partir dessa vontade de resolver aqui esse estado separado, automaticamente a gente libera isso, porque tu vê que isso é só a consciência tentando resolver algo que não que na verdade não precisa ser resolvido porque já não existe, né? Só que cada um vai aceitar isso no seu, né, na ideia do seu momento aqui. Então não tem nada de errado, né, com aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo. Isso não significa que a gente tenha que continuar, sei lá, se acontecer uma coisa aí, né, na tua relação, sei lá, tu tem que continuar com a pessoa, ou tem que continuar convivendo com pessoas que, sei lá, não foram em que tu confiou e a pessoa foi lá e fez alguma coisa. Então, ali, né, tu pode simplesmente não conviver mais com aquela pessoa, mas não ver ela como se ela tivesse feito alguma coisa de errado. Ela só tá atuando a partir de crenças ali, assim como essa ideia dessa parte aqui também está atuando a partir de crenças. Então, isso é a experiência de ir além da percepção e não ver, né, essa ideia de passado, não ver o passado do meu irmão por ver a existência no lugar dele, né? Então, essa lição, ela traz essa oração. Esse é o pensamento que mostra o caminho para ti e me leva à minha meta. Não posso vir a ti sem o meu irmão. E para conhecer a minha fonte, primeiro preciso reconhecer o que criaste em unidade comigo. É a mão do meu irmão que me mostra o caminho para ti. Os seus pecados estão no passado, junto com os meus, e estou a salvo porque o passado se foi. Que eu não o acalente no meu coração, ou perderei o caminho que conduz a ti. O meu irmão é o meu Salvador. Que eu não ataque o Salvador que tu me deste, mas que eu honre aquele que tem o teu nome e assim me lembre de que é o meu próprio nome. Assim sendo, perdoa-me hoje, e saberás que me perdoaste, se contemplares o teu irmão à luz da santidade. Ele não pode ser menos santo do que eu, e tu não podes ser mais santo do que ele. Então, aqui Jesus está falando, né? Perdoa-me hoje. Perdoa-me por quê? Porque essa ideia de Jesus é uma ideia que está no passado, né? Um Jesus que existiu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Então, perdoa-me hoje, perdoa toda a ideia de espaço-tempo. Olha para toda essa ideia de espaço-tempo e lembra que isso nunca aconteceu, nunca foi a existência. Então, essa é a experiência presente, né? De olhar para tudo, olhar para todas as relações aqui com qualquer coisa a mais e relembrar a consciência que ela não está existindo a partir de dualidade, ela não está existindo a partir de imagens separadas, e sim de uma única coisa. Então, essa é a experiência dessa lição. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau!